Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa 10ª live já, em comemoração. Então, hoje nós resolvemos fazer uma pequena festinha por aqui. Vamos ter uma noite de sons, então, um repertório de ecolocalização dos morcegos. Eu gostaria, então, de apresentar os nossos convidados de hoje. O Frederico Intze, então, ele é formado em natural de Portugal, está no Brasil há 6 anos já, e está agora na Universidade Federal de Pernambuco, na fase final do seu doutorado. E ele é atualmente coordenador do Comitê de Bioacústica aqui da SBEC. E a Adriana, ela é formada em natural da Costa Rica, e está aqui no Brasil já há 5 anos, já fez seu mestrado e agora está no seu doutorado, entrando na fase final também, né, Adri? Aqui na URGS. E atualmente é coordenadora da Secretaria Regional dos Campos Sulinos. Então, passo a palavra aos nossos convidados. Muito obrigada por terem aceitado o convite e fiquem à vontade aí para falar dos sons. Olá, boa noite. Eu também quero agradecer à Cíntia e ao Henrique pelo convite para participar desta live. É um prazer estar aqui e mostrar um pouquinho do que é que são morcegos e, mais do que isso, o que é que são os sons dos morcegos, para que é que eles servem. De minha parte também, muito obrigada pelo convite e vamos começar então. Vou projetar aqui então a apresentação. E pronto, hoje o tema do nossa live é Coral Quiróptero, repertório é a localização de morcegos. Então, uma noite de sons. Queres começar, Adri? Vamos tocar aí. Deixa eu funciona o som. Parece coisas. O teste funcionou tão bem e agora quando estamos ao vivo e não funciona. Fred, vai ter que cantar então. Sim, você consegues ver? Consegues reproduzir, por favor? Bom, isso aqui foi um estilo de vocalização, né? São sons de ecolocalização. A ideia da analogia com o coral, né? Coral quiróptera, é resgatar um pouco essa diversidade de vozes que os morcegos têm. No caso, esta noite vamos falar desse tipo de vocalizações, que são os sons de ecolocalização, mas também os morcegos são capazes de emitir outro tipo de sons, né? Por exemplo, os chamados sociais. Mas talvez um pouquinho mais para frente a gente fale levemente sobre isso. Pode passar. Então, nós estamos aqui a falar de uma palavra grande, uma palavra que pode parecer difícil, ecolocalização. Ela basicamente é um sexto sentido que os morcegos têm. Basicamente, nós humanos somos seres muito visuais, utilizamos a visão para percepcionar principalmente o espaço que nos envolve. No entanto, os morcegos necessitam, como normalmente eles voam de noite, eles caçam de noite, só a visão não chegaria.
Então, eles tiveram a capacidade de desenvolver um sistema em que utilizam o som para conseguir percepcionar o espaço que os envolve. Ou seja, eles, através do som, eles conseguem saber o que é que está à frente deles, conseguem encontrar alimento, basicamente isso. E como é que eles fazem isso? Eles têm uma ótima audição no espectro ultrassónico. Já vamos explicar o que é isso. E, além disso, eles conseguem também vocalizar nesse espectro ultrassónico. E isso é que lhes permite conseguir ter uma capacidade de resolução do que é que lhes envolve, utilizando o som. Então, é a partir deste sistema que eles conseguiram se tornar totalmente independentes da luz solar, da luz, para entender o que é que lhes envolve. Também é importante que, embora os morcegos utilizam, a maioria, os ultrassons, né, eles são capazes de fazer sons que são audíveis, e já vamos ver no seguinte slide. Exatamente. Que a escala esta de como que é o som, se é infrassom, audível ou ultrassom, ela vem dada de acordo com o nosso campo auditivo, para o campo auditivo dos humanos. Então, esta escala vai de 20 Hz a 20.000 Hz ou 20 kHz. Por baixo dos 20 Hz é o que temos os infrassons, por exemplo, animais como elefantes e toupeiras, que são capazes de emitir. E por acima dos 20.000 Hz, temos os ultrassons. Por exemplo, temos alguns cetáceos e a maioria dos morcegos que emitem e escutam nessas frequências. Exatamente. Então, basicamente, como vocês veem aqui, é uma boa associação que vocês podem fazer do que é a ecolocalização. É a mesma coisa que um submarino utiliza, o sonar, que utiliza para saber o que é que tem no fundo do mar, se tem algum obstáculo, ou percepcionar isso. Então, basicamente, é a emissão de um som, não é? Esse som vai embater em algum objeto e esse som será refletido de volta ao sonar, ao submarino, ou de volta ao morcego, na forma de eco. Então, com o som que ele envia e o eco que ele recebe, as diferenças entre o próprio som dele e o eco, ele vai conseguir percepcionar o que é que está à frente dele. Porque existem objetos que vão absorver parte do som, existem objetos em que só determinadas frequências é que vão ser refletidas, então ele vai conseguir entender o que é que nos envolve. Podes passar? Queres falar disso? A bioacústica, né, a maioria fala, né, trabalhamos com bioacústica, ou temos o comitê de bioacústica, estudos bioacústicos, tudo isso, mas o que é a bioacústica, né? É um conjunto de disciplinas, principalmente biologia, né, bio e acústica, que engloba uma diversidade de aspectos ecológicos dos animais, nesse caso dos morcegos, e consideramos como um método, como uma ferramenta que ajuda para o estudo dos quirópteros, né? Como qualquer outro método, como o uso das redes ou qualquer outro, tem vantagens e tem desvantagens, né? Algumas das vantagens é que é um método não invasivo. A gente vai para o campo, coloca os gravadores, faz a sua amostragem e não precisa capturar os morcegos para conseguir ter os seus sons, né? Comparado com as redes, por exemplo, a gente vai, coloca as redes, captura 1, 2, 30 morcegos e tem um número. Uma desvantagem dos métodos acústicos
é que a gente não consegue saber exatamente quantos indivíduos tem por gravação, ou se, por exemplo, se temos uma, duas ou 30 gravações, não conseguimos saber se se trata de 1, 2, 3 ou 30 morcegos, né? Eu mudei o meu... Estou aqui a ver que o pessoal está a se queixar do meu som. Não sei se está melhor. Eu alterei a minha fonte de som do microfone. Aumentei um pouquinho o som. Então, basicamente é isso. E o que a Adriana está a falar, porquê que nós não conseguimos saber quantos morcegos estão? Basicamente, nós não temos como definir que, dentro, por exemplo, daquele último slide, nós tínhamos ali vários morcegos, não é? Quando eles são de espécies diferentes, nós temos uma ideia que há pelo menos um indivíduo de cada espécie. No entanto, se houver mais do que um indivíduo da mesma espécie, nós não vamos ter certeza de quantos morcegos estão ali, porque nós não vamos ter capacidade de rastrear o som, ou seja, não vamos conseguir definir ao indivíduo qual é aquele som. Então, basicamente, se passarem 100 indivíduos num espaço de tempo, ou seja, se durante 1 minuto passarem 100 morcegos vocalizados da mesma espécie, nós vamos conseguir dizer, ok, tem 100 passagens, tem 100 registros de morcego. Mas nós não vamos conseguir distinguir de um morcego que passou 100 vezes no microfone. Então, é por isso que nós não conseguimos contar indivíduos. Ou seja, esta técnica, esta ciência, tem vantagens e tem desvantagens. Ok? Vou passar? Sim, pode passar. Tá, então, como que esses sons são obtidos, né? Vamos ao campo com os nossos gravadores. Agora, no mercado, há uma variedade de equipamentos, né, com preços muito mais acessíveis que há uns anos. Então, colocamos o gravador na área de interesse e depois vamos processar esses sons. Então, vamos explicar um pouco mais para frente, mas os sons, eles são visualizados, né? A gente pode dar para escutar os sons dos morcegos, mudando um pouco as frequências, mas geralmente o que hacemos é uma análise visual. Então, fazemos uma análise acústica, medimos alguns parâmetros e conseguimos obter alguns índices, por exemplo, de atividade de forrageio, atividade de alimentação. Conseguimos identificar, já seja as espécies ou em algum outro nível taxonômico. Conseguimos saber sobre a riqueza de espécies, quantas espécies temos. E algumas vezes conseguimos também gravar outro tipo de sons, como sons sociais. A partir dessas informações, conseguimos fazer uma interpretação ecológica e conseguimos responder as nossas perguntas de interesse, né? Pode passar. Então, como é que nós vemos o som? Basicamente, agora os computadores de hoje em dia têm capacidade de utilizar fórmulas que permitem, então, passar o som. Eu posso explicar o som em, basicamente, passado por ondas. Ou seja, basicamente ele transmite-se através de onda. Então, nós, através de computadores, através de um sistema de conversão, que chama-se transformada rápida de Fourier, só para quem quiser depois pesquisar, passa esse som para um tipo de gráfico que passa para uma coisa visual, ou seja, basicamente eu passo um som em onda para algo que tem a frequência
pelo tempo. Então dá este efeito em que uma pessoa consegue ver a estrutura, como é que é o som. Ou seja, basicamente o som está desenhado para nós vermos. Ou seja, nós humanos, como há pouco eu disse, somos muito visuais, ouvir apenas não nos chega. Nós conseguimos discernir melhor, o nosso cérebro está muito mais formatado para isso, para ver. Então, nós conseguimos ver o som e, desta forma, nós conseguimos dar uma ideia do como é que é o som. Quando nós fazemos a análise acústica, nós vamos buscar algumas variáveis. Não é? A bioacústica é uma ciência, então a ciência não se faz só por percepções. Existem variáveis que necessitam de ser calculadas, de ser quantificadas, e é isso que nos permite, então, conseguir distinguir os sons. Então, algumas dessas variáveis são, por exemplo, frequência, que basicamente é... O que é frequência? Há pouco nós estamos a falar de frequência. O que é frequência? Basicamente é o número de ondas que são geradas por cada espaço de tempo, ou seja, nós há pouco falámos em kHz, né? Mas basicamente é um sistema como, por exemplo, a grama e o quilo, ou seja, o hertz equivale mais ou menos a grama, então nós podemos fazer assim, um hertz equivale a uma onda por cada segundo. Então, o que quer dizer, então, os tais 20.000 hertz ou 20 kHz? São 20.000 ondas por cada segundo. O nosso ouvido humano, né, nós não conseguimos ouvir sons que tenham mais que 20.000 ondas por segundo. Então, quanto mais velhos nós somos, então ainda conseguimos ouvir menos. Nós vamos perdendo a audição à medida que nós vamos envelhecendo. Outras estruturas são as harmónicas. Basicamente, quem toca violão, quem anda em música, já ouviu falar nas oitavas. As harmónicas é algo semelhante. Basicamente é o som dividir-se em várias frequências. Então, o que é? Por exemplo, aqui o som em baixo tem uma sequência de morcegos, e mesmo lá para o fundo tem uma sequência mais vermelhinha, quer dizer que um pulso mais vermelhinho, quer dizer que tem muita intensidade, e acima desse vermelhinho tem uma coisa mais clarinho. Isso é a segunda harmónica daquele som. Então, basicamente, é isso. Então, nós conseguimos ver, existem morcegos que têm a frequência de máxima energia, ou seja, a parte mais intensa na primeira harmónica, na harmónica mais baixa. Outros morcegos têm a harmónica mais intensa na segunda, têm o som mais intenso na segunda harmónica. E depois, medidas de tempo. Ou seja, qual é a duração daquele som? Qual é o tempo entre dois sons, entre dois pulsos? E isto são coisas que uma pessoa consegue medir, que conseguimos então, que nos permite chegar às vezes à identificação das espécies. Queres adicionar alguma coisa, Adinha? Não, podemos passar para a seguinte. Desculpa, eu estava sem o microfone. A Marília fez uma pergunta. Do ponto de vista sensorial dos morcegos, quais as limitações da ecolocalização? Ok. Faça o seguinte, por favor, e enquanto, depois de escutar isso, vamos responder. Tá, isso aqui é o que estava no gráfico anterior, né, no slide anterior. Essa é a fase completa da ecolocalização. A ecolocalização tem a ver, neste caso, né, com a captura, com a obtenção de alimentos. Então, quando o morcego está voando
e está procurando pelo alimento, tem que executar algumas outras tarefas, né? E essas tarefas impõem uma série de dificuldades para o morcego. O morcego, além de procurar pela presa, tem que saber onde que ele está para evitar colisões, né? Tem que evitar os obstáculos, tem que reconhecer onde que estão as fontes de alimento, as fontes de o refúgio, uma série de tarefas além da procura do alimento. Então, tipo que o morcego tem que brincar um pouco com a modulação das frequências, com a intensidade dos sons e com a duração dos pulsos, porque precisa evitar receber os ecos do que não são da presa, né? Ele precisa conseguir diferenciar o que é a presa todas as outras superfícies que não têm interesse, né? Então, uma limitante por exemplo, como que é o espaço, como que é a estrutura onde o morcego está procurando pelo alimento, onde ele está forrageando. Se é um ambiente com muitos obstáculos, um ambiente aberto, tudo isso vai influenciar na capacidade de percepção para o morcego. Isso também tem muito a ver com a morfologia do morcego, né? Há morcegos que têm uma maior manobrabilidade que outros, e também tem a ver com o tipo de chamados, né? Com o tipo de frequências. Há morcegos que têm frequências que estão mais adaptadas para ambientes mais abertos, para espaços mais abertos, e outros que têm frequências que estão mais adaptadas, que são mais propícias para espaços mais fechados. Fred, não sei se queres añadir. Basicamente, completando o que estava a Adriana a dizer, é fácil de entender. Por exemplo, morcegos que têm frequências maiores têm maior número de ondas por segundo, certo? Então, se têm maior número de ondas, são mais ondas que vão bater no objeto e vão voltar. Além disso, como as ondas, quanto mais ondas tu envias, mais as ondas elas são mais comprimidas, então vai aumentar a resolução do eco que ele vai receber. Então, morcegos que têm frequências baixas, elas vão ter mais dificuldade em navegar em locais com muitos obstáculos, porque ele vai emitir uma onda com maior tamanho, vai emitir menos ondas por segundo, então ele pode conseguir evitar o primeiro obstáculo, mas se for um local muito fechado, ele vai ter dificuldade em evitar o segundo. Enquanto morcegos com frequências mais altas, já não. Já têm essa capacidade de conseguir ver o que está à frente e o que está atrás. Isso permite-lhes, então, um morcego com frequências mais altas, ele não tem a limitação de vaguear em espaços mais apertados. No entanto, frequências mais altas, o nosso ar, ele é composto por várias partículas, então essas ondas vão bater em cada vez mais partículas. Na verdade, ele vai oscilar cada vez mais partículas. Então esse som vai dissipar, vai perder energia muito mais rapidamente. Então, morcegos com frequências altas não vão conseguir ver mais longe. Então, é basicamente essas limitações de frequência e de capacidade do morcego percepcionar o que lhe envolve. E também, só para complementar também, ao longo dessa sequência que mostramos, né, o morcego também vai fazer mudanças nos seus sons para se adaptar à proximidade da presa, né? Então, como vem no gráfico ali, esses 3 primeiros pulsos, ali o morcego está procurando o inseto. Uma vez que o morcego achou o inseto, ele precisa obter mais informações. Então, ao modular os pulsos, cada um desses tracinhos, né? Essa modulação, que é o aumento das frequências,
o morcego consiga receber mais informação, como falou o Fred, aumentar essa resolução, né? Como vem na última fase de captura, que é chamado de Feeding Bus 1 e 2, os punços são sumamente verticais, né? Isso significa que o morcego está obtendo muita mais informação do que tem na frente, nesse caso do inseto, para conseguir capturá-lo. Seria isso, pode passar. Antes de passar, só gostaria de fazer a pergunta aqui do Roberto Novaes, que tem a ver com o que vocês estão falando. Ele pergunta qual é o alcance máximo, em distância, que o morcego pode detectar uma presa por ecolocalização. Essa é a pergunta clássica. Não existe alcance máximo. Isto, como eu estava a dizer, o alcance da ecolocalização ela está muito associada às frequências. Então, os morcegos que conseguem emitir para uma distância maior são morcegos que têm frequências baixas. Então, por exemplo, eu já consegui detectar um morcego com um detector num dia em que o tempo estava excelente, não tinha praticamente obstáculos, eu sabia onde é que os morcegos estavam abrigados, eu conhecia aquela espécie, e eu, como detector, estava a detectar aquele morcego com uma frequência que rondava ali à volta dos 10 kHz, eu estava a detectar aquele morcego a cerca de 300 metros de distância. Então, até que ponto é que essa ecolocalização é efetiva para o morcego? Aí já é difícil de estimar. Okay? Isso vai ser algo que é um bocado difícil nós termos uma percepção. Eu não sei se existe algum estudo ainda que nos diga o morcego com determinada frequência ele detecta um máximo de X. Mas, por exemplo, eu tendo o detector na mão e gravando um morcego, por exemplo, Nátalos macros, que vocaliza ali à volta dos 120 Khz, aqui no Brasil, eu já pus a gravar, eu vi o morcego à frente, o morcego estava a menos de 5 metros de distância e eu não consegui gravar. Então, chega a esta diferença de valores. Então, é exatamente isso. Queres complementar alguma coisa? Temos que lembrar que o som ele é afetado pelas condições climáticas, né? Então, a temperatura, a umidade, tudo isso vai gerar que o som se desplace uma distância maior ou menor. Também, o mais importante é a frequência. Mas é também importante fazer a diferença, por exemplo, quando colocamos os gravadores, estamos a gravar o som diretamente emitido pelo morcego, né? O morcego, para receber a informação, ele está esperando pelo eco. Então, o som, ele vai ter a intensidade suficiente, né, para viajar, bater no inseto ou na superfície que seja e voltar para o morcego, né? Então, isso implica uma doble distância, né? Há alguns trabalhos que eles fazem uma estimativa, mais ou menos, de qual que é a janela de percepção do morcego, de qual que seria mais ou menos a distância que o morcego pode reconhecer uma presa. E é uma janela acústica que é específica de cada espécie, né? Só que não temos valores para todas as espécies, porque você precisa saber qual que é a intensidade da emissão dos sons e você precisa saber quais que são as condições atmosféricas. Também vai variar, por exemplo, entre se os morcegos forrageiam acima da superfície, como pode ser acima da vegetação, ou alguma superfície como a água, né? Não seria isso? Uhum. Então, há pouco eu vi uma questão se os sons variam muito entre as famílias. Sim, os sons variam bastante entre as famílias. Isto tem a ver com a questão de evolução. Então, cada família, cada espécie, chega mesmo à espécie ou género, tem um padrão de ultrassons que é típico dela.
Ou seja, esse padrão, eles têm origem, seja na evolução anatómica, por exemplo, morcegos grandes vocalizam frequências altas, morcegos grandes vocalizam frequências baixas e morcegos pequenos vocalizam frequências altas. Isto é fácil fazer um paralelo. Nós, quando éramos crianças, nós tínhamos vozes mais agudas, mais fininhas. Ou seja, tínhamos vozes com frequências mais altas. Quando nós crescemos, a nossa voz engrossa. Então, o que é que quer dizer? Nosso tamanho corporal aumentou, a ressonância dos sons aumentou dentro do nosso corpo, antes de sair, e então as frequências que saem da nossa boca são frequências mais baixas. Então, há uma relação muito estreita entre o tamanho corporal e a frequência emitida. Isto é bem evidente dentro de família. Entre famílias, as coisas já não são assim tão diretas. E depois a especialização alimentar. Ou seja, o morcego frugívoro ele vai necessitar de coisas diferentes do morcego insetívoro, que por sua vez vai necessitar de coisas diferentes, de informações diferentes do morcego, por exemplo, nectarívoro. Então, tudo isto leva a que os sons sejam distintos entre as famílias, entre as espécies, e é por isso que nós conseguimos identificar as espécies através do som. Algumas espécies são difíceis, porque são muito parecidos. Outras são difíceis porque elas, em vez de emitirem sons com frequência com intensidade muito alta, emitem sons com intensidade muito baixa. Então, tudo isso são coisas que são típicas de família, de género, de espécie. E basicamente é assim, é um grande apanhado que causam as diferenças. Então nós vamos daqui um bocadinho reproduzir alguns sons que dá para ver então diferenças entre espécies. Pode passar. Então, como eu estava a falar, também há outras coisas que alteram os sons. Ou melhor, os morcegos modulam os seus sons consoante o habitat em questão. Então, se o morcego necessita de saber mais informação, ele vai basear-se o seu som em frequências mais altas. Se ele está num espaço aberto, como a geração de frequências mais altas implica um desgaste energético maior, ele vai basear o seu som em frequências mais baixas e mais constantes. Então, basicamente, dentro da mesma espécie, pode haver estas diferenças. E entre espécies diferentes, que habitam habitats diferentes, então estas diferenças são bem mais acentuadas. Ok? Talvez aí, para añadir, quando falamos de espécies que procuram pelo alimento em espaço aberto, né? Como temos ali na imagem, seria esse morcego que tem número 1, né? Que seria voar por acima do canopy, do céu das árvores. Também morcegos que estão em clareiras, né? Em espaços abertos dentro da floresta. E morcegos que seriam forrageadores de borda, seriam bem, como a palavra diz, esse número 2 ali, assim, perto da borda, perto de superfícies. Aqui entra também os morcegos que forrageiam sobre a água, que é comparável a superfície da água com a superfície da vegetação, nesse caso, implica um obstáculo, né? Implica a reflexão do som. E morcegos que forrageiam em espaços fechados, que seriam morcegos que forrageiam dentro do mato, né? Onde vão ter uma série de obstáculos, uma série de elementos, além dos ecos que voltam para o morcego provenientes da presa, né? Então, essa modulação que o Fred estava falando é evidente nos chamados. Em
cada um dos morcegos, podemos classificar os morcegos dentro de guildas tróficas, segundo o espaço onde eles estão forrageando, e esses sons, eles nos dão uma ideia de a qual guilda que o morcego pertence, né? Por exemplo, ali embaixo, que está pequeno, né, mas eu acho que dá para ver bem, temos sons que parecem uma linha muito horizontal, né, e curtinha. Esses morcegos, no caso dos primeiros, forrageiam em espaços abertos. Vemos que as frequências são baixas, porque os morcegos passam por acima, né, praticamente não tem obstáculos. Então, esses sons precisam viajar uma longa distância e depois voltar para o morcego. E por isso essas chamadas estão adaptadas para isso, né? Conforme o morcego forrageia mais próximo às superfícies, temos, por exemplo, o caso do morcego, acho que o número 3, que é o Noctilio leporinus, diz uma coisa assim. Uhum. Leporinus. Vemos que o pulso, essas linhas ali são muito mais moduladas, né? Embora tenha uma parte constante, tem uma parte descendente que permite também obter essas informações que o morcego está precisando. Já no caso dos morcegos que forrageiam em espaços abertos, até agora, para a região neotropical, só temos o que era uma espécie, né? Que era o antigo Pteronotus parnelli, que agora é um complexo, vamos falar dele um pouquinho mais para frente, mas que ele tem, ele processa os sons de um jeito diferente. Então, os seus sons, eles são completamente distintos das demais espécies. De fato, que esses sons são mais parecidos com espécies de outras famílias que pertencem que são famílias que estão na África e na Ásia. Eles conseguem resolver os ecos em termos de frequência e as outras espécies conseguem fazer isso em termos de tempo. Fred, não sei se queres añadir mais. Sim, vou só complementar o que estava a dizer, só passando para as espécies seguintes. Por exemplo, reparem aqui à frente do Parnelli, tem um que tem aqui estes tracinhos todos. Estes tracinhos todos nada mais são que harmónicas. Então, este é típico som de um frugívoro, de um Phyllis Comidi, e estas harmónicas, o que é que lhe permite? Como eu estava a dizer, as harmónicas são sons, ou mesmo som, com frequências distintas. Então, ele basicamente, no mesmo som, ele vai ter várias frequências emitidas. E isso permite, é uma coisa bem engraçada, que permite que eles consigam saber o que está à sua frente e o que está por trás ao mesmo tempo. Então, um som vai bater num objeto mais à frente e outro som vai bater, uma harmónica vai bater num objeto à frente e outra harmónica atrás. Então, é por isso que, por exemplo, frugívoros, nectarívoros, eles conseguem ter noção daquelas estruturas todas das folhas e conseguir distinguir onde é que está o cálice para beber o néctar, por exemplo. Isto é perfeito. Isto é uma coisa muito, muito, muito engraçada. Muito interessante. A Valéria Tavares fez uma pergunta que tem um pouco a ver com vocês estão falando de diferenças de sons emitidos pelas diferentes guildas, e ela comenta que uma coisa muito comum que ouvimos é que morcegos são cegos. Então, se vocês podem falar um pouco sobre isso e quais são os principais papéis da visão e da ecolocalização na vida dos diferentes morcegos. Por exemplo, os que caçam no ar e os que vivem exclusivamente nas cavernas. Eu posso falar. Os morcegos não são cegos. Até o meu conhecimento não existe nenhum morcego que seja cego. A visão dos morcegos ela é muito semelhante à nossa. Agora, se nós formos para um local escuro, se nós não tivermos luz, nós não conseguimos ver nada. Certo? Então, como eu estava a dizer, os morcegos utilizam então o som para a percepção do meio que desenvolve. Então, existem espécies, existem famílias que utilizam mais o som do que a visão. Mas também existem outras famílias que é ao contrário. Os Phyllis Comidi, os frugívoros, quando eu disse aqueles morcegos que sussurram, eles têm olhos maiores, não é? E então eles utilizam um misto entre visão
e o som para navegar e para identificar as suas presas ou o seu alimento. Alguns deles utilizam até o olfato. Então, tem essa conjugação de fatores. Já os insetívoros, a maior parte deles têm olhos pequenos, ou seja, não utilizam tanto a visão para percepcionar, porque imaginem que é nós conseguimos ver um mosquitozinho voando na escuridão. Praticamente não conseguimos ver. Então eles utilizam o som. Então, como eles utilizam mais o som, eles têm um som mais desenvolvido do que a sua própria visão. Basicamente é isso. Espero ter respondido à questão. Bom, essa era uma das espécies que formava parte do complexo Pteronotus parnelli. Nesse caso, é um Pteronotus mesoamericanos. É um desses morcegos que consegue diferenciar os ecos da presa de todo na volta, né, forrageando dentro do mato. Dizem, como a Freda estava respondendo a pergunta também, os morcegos utilizam uma série de pistas sensoriais, né? E essas pistas estão com a estratégia de obtenção do alimento. Então, os morcegos conseguem utilizar a ecolocalização de formas diferentes, que depende também de todas as características, já sejam da estrutura do ambiente, da estrutura morfológica, ou até mesmo de toda a história evolutiva. Isso vai variando, né, dentro dos distintos cenários. Se consegues passar, Cíntia, por favor. Neste outro cenário, por exemplo, aqui temos provavelmente três espécies diferentes que estão forrageando acima da superfície da água, né? Temos o Rhynchonicteris nassum, que é esse morceguinho da foto, é um morcego super pequeno, que emite frequências muito altas, quase 100 kHz. E os outros sons que estão ali embaixo são da família Molossi. Temos o Molossus e temos o Neumops também. Pode passar, por favor. E só para complementar um pouco essa questão dos sons, né, e ver essa diversidade, vamos ver alguns exemplos também de sons em relação com a dieta. Como vocês veem, muitas harmónicas, então é isto que caracteriza, por exemplo, os fios comídeos. Quem olha para este som, quem tem já experiência em analisar, já sabe que isto é um fio comídeo. A parte interessante desta família é que ela é extremamente fácil de capturar em redes, no entanto, é extremamente difícil de identificar acusticamente, porque elas são muito parecidas. Eles utilizam basicamente o mesmo tipo de som, com o mesmo tipo de frequências, então são morcegos que são bem difíceis. Além disso, como eu estava a dizer, eles emitem, por exemplo, a maior parte deles emitem o som através do nariz, desta folha aqui das narinas, então o som não é tão intenso. Por exemplo, um molosídeo, ele está equiparado, o som, em termos de intensidade, está equiparado a uma turbina de um avião. Então, e este aqui já não, o som é muito baixinho, e muitas das vezes quando nós gravamos, nós necessitamos de aumentar um pouquinho a amplitude, que é para ver melhor ou para ouvir melhor o som. Também, só para complementar, o fato deles emitir o som pelas narinas, né, através da folianação também, isso faz que o som seja muito direcional. Então, nos últimos tempos também, que tem falado que o som talvez é muito mais alto, muito mais intenso do que se pensava,
mas o som é bem direcional, então isso é uma limitante, né? E o fato dele ser tão modulado também faz que o som venha de uma distância muito curta. Então, se o morcego passou muito longe do gravador, a gente não vai conseguir gravar ele, né? Este é o som de um dos morcegos mais lindos, o leoparino. É um morcego pescador. Como vem na imagem, né, esse morcego tem adaptações morfológicas, por exemplo, as garras, as patas são super desenvolvidas para capturar os peixes. Esse morcego faz tipo um barrido por cima da superfície da água e captura os peixes com as garras, né? E o som, ele tem essa forma muito característica, com essa parte quase constante, né, essa parte plana, e essa modulação, né, que permite ao morcego obter informação bastante precisa, com bastante resolução das superfícies. Pronto, e como adiantando o que eu estava a dizer, no Brasil nós temos 182 espécies e 60% delas são insetívoras, elas evitam as redes de mergulho. Muitas vezes os estudos aparecem na sua lei em que não foi utilizado qualquer tipo de amostragem acústica e pensa-se que os insetívoros, a maior parte das famílias de insetívoros, são raras, quando elas na verdade não são. Simplesmente estes animais têm uma capacidade extraordinária de detectar as redes e se desviarem. E algumas delas também voam acima da canópia das árvores. Então, a acústica, ela permite gravar estes morcegos, permite então identificar. Então, basicamente, pode ser visto como um método complementar às redes. Então, com redes e acústica, nós vamos conseguir fazer um inventário, uma amostragem bem melhor do que só utilizar redes ou só utilizar acústica. Como eu estava a falar, por exemplo, os fios tomídeos que são facilmente capturados em redes, eles são muito difíceis de identificar, muito difíceis, são praticamente impossíveis de identificar, com algumas exceções, as espécies. Aproveitando que vocês estão falando da diversidade de insetívoros aqui, o Luiz Menezes fez uma pergunta. Ele quer saber quais as principais dificuldades encontradas para o estudo de ecolocalização em regiões tão ricas em espécies quanto a nossa. Quer falar tu? Há muita coisa que não sabemos, né? O fato de ter tantas espécies dificulta um pouco obter informação para todas elas, dificulta chegar a todas elas, né? E eu acho que a variabilidade, né? Espécies que têm uma distribuição tão ampla que, às vezes, algumas descrições acústicas são feitas para uma espécie que ocorre, sei lá, no sul do Brasil, mas a espécie também está lá no norte do Brasil, e tem uma leve variação, ou difere, né? E isso dificulta, muitas vezes, a parte da identificação, né? Não sei o que mais gostarias de añadir ali, Fred. Basicamente é o que nós vamos falar a seguir, que é nós, por exemplo, nós recentemente publicamos um artigo, então fizemos um apanhado. E então, a maior parte das espécies do Brasil, nós não conhecemos como é que localizam. Além disso, isto associando à tal variabilidade regional que a Adriana está a falar, isto provoca algumas dificuldades no uso da técnica. Então, o que é necessário? É necessário, neste momento, aqui no Brasil, nós catalogarmos as espécies. Só catalogando e utilizando boas práticas da ecolocalização é que nós vamos conseguindo começar a caminhar no sentido de utilizar esta técnica para o estudo de morcegos. Como eu estava a falar há pouco, se nós
não conseguimos, às vezes há espécies que se consideram raras e se calhar afinal não são assim tão raras quanto isso. Simplesmente nós não estamos a conseguir capturar. Então nós temos que implementar esta técnica o mais rapidamente possível, mas tão rápido quanto nós temos que implementar corretamente. Ok? Isso é o que nós vamos falar um bocadinho aí à frente. Podes passar, por favor? Tem aqui uns sonzinhos rápidos, podes só passar assim para ver quão diferentes elas são. Esse é um miotis, da família Vespertilionidae, né? Uhum. Esse é o próximo. Este é o Nátalos. Este é o Noctilium. E este é um Pteronopus. Então, temos aqui 4 famílias em que uma pessoa consegue identificar a espécie, à exceção dos miotis, em que eu vejo muita gente a tentar identificar. Por favor, ainda não identifiquem miotis à espécie. Identifiquem ao género, mas se já o Moratelli diz que existe uma diversidade genética enorme de miotis, nós, neste momento, nós conhecemos localizações de 3, 4 espécies de miotis. Então estamos a ver qual é a dificuldade ainda que vamos obtendo. Okay? Como a gente está se encaminhando para o final, pessoal, eu vou fazer umas 3 perguntas em bloco aqui, que eu acho que tem a ver com o que vocês estão falando nesses últimos slides. Ok. Aqui, a primeira é do Pirilo Souza. Ele está incentivando, né? Está dando os parabéns pela nossa iniciativa. E uma dúvida que ele tem é que hoje tem vários softwares que permitem remover ruídos das gravações. Até quando o tratamento desses dados não iria alterar a identidade e veracidade dos dados? E se existe algum estudo que aborde essa temática? E na sequência dessa pergunta tem a do Rafael Arruda, que ele pergunta uma questão de logística, mais ou menos quantos gravadores deveriam ter uma amostragem razoável, e sobre o custo desses gravadores, né, que vocês falaram no início, e se é fácil arrumar isso aqui no Brasil. E uma terceira, só para finalizar essas perguntas em bloco. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tá, aqui. Alguma chance da SBEC organizar um curso para identificação de espécies através do ultrassom? Tá, eu vou começar com a de remover os ruídos. Se são, por exemplo, a gente foi gravar num ambiente que tinha muito ruído de fundo, sei lá, que a gente gravou perto de um rio. Os softwares têm a capacidade, alguns, né, de fazer um filtro e eliminar essas frequências. Então, por exemplo, com essa imagem, talvez, do miotis, a gente vê os pulsos, esses pulsos estão com uma frequência mais ou menos de 50 kHz. Os sons do ruído, por exemplo, do rio e tudo isso, vai estar por embaixo dos 20 kHz. Então, a gente consegue fazer um filtro e tirar esse ruído sem alterar os sons de nosso interesse, né? Agora, às vezes, há interferências que se misturam com os sons. E alguns softwares têm a capacidade de fazer uma limpeza, tipo, diminuir um pouco, mas essa diminuição do barulho do fundo vai também apagar um pouco os pulsos, né? Então, a gente tem que ter cuidado, por exemplo, se eu vou fazer um filtro desses, se vou apagar, por exemplo, as frequências mínimas que são importantes para identificar a espécie, no caso, por exemplo, da família Vespertilionidae, mas, em geral, esses filtros para o ruído, assim, que atrapalha, que a gente consiga ouvir, não tem problema em fazer esses filtros. Quanto aos filtros, eu sou mais conservador. É algo que é preciso ter experiência, é necessário ter muito cuidado. Porque, às vezes, uma pessoa, para ficar melhor, uma pessoa passa esses filtros, mas tem um problema grave ela estava a falar de frequências mínimas, mas também tem o problema das harmónicas.
por exemplo, se nós temos muito ruído numa faixa baixa, normalmente o ruído está ali numa faixa baixa pelo ruído da água, ruído antropogénico, e se nós passarmos um filtro e não termos o cuidado, nós podemos apagar essa primeira harmónica mais fraca, por exemplo. E então podemos... No caso dos miotes, né, não tens nenhuma harmônica por baixo, né? Sim, exato. Mas eu estou a dizer Sim. alguns cuidados, porque, por exemplo, podem confundir facilmente, assim, se apagarmos a primeira harmónica, podemos confundir, por exemplo, um peróptrico com um ossos. Então, temos que ter cuidado. E já que falam em softwares, muito cuidado com softwares automatizados. Isso não funciona no Brasil. Pronto, eu só vou dizer isto, para não ser muito polémico, mas não funciona no Brasil, ok? Podes só passar, Cíntia, podes só passar muito, assim, salvo erro, na página... na página 23 do slide, só uma coisa que está aqui e é interessante para mostrar nessa parte. Rápido. Deixa eu ver aqui. É esse aqui? Não, mais abaixo um pouquinho, acho. Não, depois, mais para a frente, desculpa. Ah, tá. Isso. Mais. Aí, exatamente. Atrás. Opa. Aqui. Isto basicamente um software que identificou duas espécies, não é? E que na verdade não é nenhuma das espécies, é uma que faz esta alternância de sons. Ou seja, em vez de ser Phacopteryx cancans e Myotis riparius, é na verdade um Molossops teminki. Então, vocês estão a ver quais são os problemas que podem ser de usar a identificação automatizada. Faltava mais uma pergunta ou não? Sobre a aquisição dos gravadores aqui no Brasil e a relação de preços, a diferença de preços de gravadores. Agora tem, por exemplo, os audiomods, né, que são os gravadores mais baratos, que estão na volta de $60, eu acho, mais ou menos. E tem os gravadores que são milhas de dólares também, né? O outro dia alguém me perguntava também sobre uma recomendação dos gravadores, e eu acho que depende muito da pergunta, né? O que queremos saber, né? E obviamente do nosso orçamento, né? Mas os gravadores muito mais caros, eles conseguem uma qualidade do som muito melhor que os gravadores um pouco mais em conta, né? É basicamente isso. Basicamente, uma pessoa tem detectores, como eu estava a dizer, de $60, mas tu pagas tudo pela qualidade. Tu pagas pela qualidade do microfone, tu pagas pela capacidade de programar melhor ou pior o detector. Então, basicamente, quantos detectores é bom? Não sei, depende de qual é a sua questão. Então, vai depender disso mesmo. Mas vocês podem estar à vontade para enviar e-mails perguntando. Nós, na medida do possível, uma pessoa vai podendo responder a essas questões. Vocês querem fazer uma colocação final, então? As últimas palavras para a gente se despedir. Infelizmente, a gente está chegando aqui ao final da live. É 1h e passa voando. Particularmente, ficaria aqui mais um bom tempo ainda. E só para lembrar, Fred e Adri, se vocês puderem falar do curso. Não esquecer de falar da pergunta aqui do Anderson, se a SBEC pretende organizar cursos de identificação. Eu vou deixar para o comitê aqui da Bioacústica responder, por favor. Então, sim, nós estamos planeando, na verdade, eu vou dizer o que se passou. Nós estávamos planeando fazer um curso este ano, só que vários problemas burocráticos não nos permitiram fazer no início do ano e agora, pronto. Agora tudo se mudou, tudo vamos ter que pensar, mas sim, provavelmente no final deste ano ou no início do próximo ano,
nós vamos abrir um curso de acústica, sim. Sim, aí me passaram aqui no ponto agora, direto da direção, que sim, a SBEC pretendia fazer cursos de acústica e também de morfologia, que o pessoal vem perguntando bastante, mas aí pelo Covid a gente vai ter que atrasar, a gente já não sabe a programação exata de quando vai ser retomadas as atividades, mas sim, a gente está programando e quando voltarmos ao normal, sairmos de tudo isso, a SBEC vai trazer novidades e cursos aí para todo o pessoal. É isso. Obrigado por assistirem e estejam à vontade e utilizem a acústica, além de bonito, é fantástico. E tem respostas que nós não esperaríamos. Muito obrigada também e revejam as suas gravações, que a variabilidade é muito importante. Então, muito obrigada, pessoal. Foi uma hora deliciosa aqui para todo mundo que gosta de acústica. Quem não conhecia os sons pôde ouvir bastante sons e ter uma noção de tudo que a gente vem trabalhando. Foi muito esclarecedora. Obrigada novamente por aceitarem o convite. E espero que numa próxima ter mais parte 2 desses sons aí também. Então, muito obrigada. E lembrando todo o pessoal aí que as lives ficam salvas no YouTube, tá, pessoal? Tá sempre lá na nossa página do site da SBEC e no YouTube da SBEC. Então, se perderam algum detalhe, querem rever, podem entrar lá que vai estar lá a live. Amanhã de manhã, garanto que já está lá. E qualquer coisa, os e-mails estão aqui, só entrar em contato que a gente tenta responder. Tá bom? Boa noite, então, pessoal. Boa noite. Boa noite.